Escuta essa, eu tô aqui com o livro Rio Casca, Apontamentos do Benjamin Vieira Coelho, que eu ganhei de presente lá em Rio Casca. Este livro, ele conta um pouco da história lá da cidade de Rio Casca, cidade na qual os meus bisavós vieram assim que chegaram ao Brasil. Eles foram contratados pelo fazendeiro aqui da cidade de Rio Casca, e eu vou ler um trecho deste livro que fala um pouquinho sobre a fazenda Lindóia, onde eles trabalharam, e como que foi a chegada deles lá. Estava terminada a grande derrubada da Lindóia, derrubada da mata da fazenda Lindóia para o plantio de perto de 200.000 pés de café. Para a nossa zona, iria ser uma lavoura assombrosa. Nas vésperas do dia de São Bartolomeu, todo aquele madeiramento, imerso na folhagem seca das galhadas, iria ser carbonizado e reduzido a um vasto cinzeiro. E foi de fato maravilhoso o espetáculo daquele incêndio colossal. E foi de fato maravilhoso o espetáculo daquele incêndio colossal. Outro igual a esse, os meus olhos não mais veriam. Eu já havia traduzido a segunda Eneida de Virgílio, onde vem divinamente descrito o incêndio de Troia. Tinha na imaginação o horror daquela noite, a última noite de Troia, em que a cidade até então invicta fora devorada pelo fogo ateado pelos fachos dos gregos. Fui assistir àquele vasto incêndio para ver produzidas em nosso cenário as chamas que devoraram a pátria de Enéas. Jamais verei na minha vida um incêndio das proporções do que consumiu a grande derrubada da Lindóia. Ia desaparecendo devagar o ímpeto daquele fogo. Tudo consumiu o incêndio. O folhiço seco, a imensa galhada de milhares de velhas árvores abatidas. O calor era intensíssimo. Era espessa e escura a fumaça que, em rolo, resultava daquele incêndio. Tudo foi levado de vencida. Ao longe ainda se ouvia o barulho dos taquarais invadidos pelas chamas, reprodução bem fiel de imensa fuzilaria no fragor das batalhas. De repente, quando se julgava abatido o fogo pela extinção do combustível, levantaram-se de novo chamas altíssimas para os céus. O fogo havia soltado os aceiros, invadindo as terras vizinhas. Tratava-se uma luta entre ele e o pessoal encarregado de limitar o incêndio. O fogo custava a ser debelado, apesar dos esforços daqueles bombeiros improvisados. Extinto o incêndio, bandos de caracarás voaram por cima das queimadas, a cata de répteis assados. À tarde, do céu desceu um chuvisco de partículas coloridas, produto daquele fogo devorador. Aqui é a parte mais importante que fala das colônias italianas que foram para essa fazenda. E os braços necessários para o tamanho de tantos hectares de terra. O doutor Vieira foi buscá-los em pressa na então hospedaria dos imigrantes de Juiz de Fora. O governo forneceu a passagem e ele vem
comboiando mais de 30 famílias de colonos italianos recentemente chegados da península. A eles, o Dr. Vieira faz entrega daquele solo ubérrimo por espaço de 4 anos. O contrato é magnífico para o colono. Ele tem gratuitamente o suprimento alimentar durante o primeiro ano. Todo o fruto daquela terra é dele. Do segundo ano em diante, o colono terá 15.000 réis de cada 1.000 pés de café para a capina. Valia a pena ser colono da Lindóia. Muitos deles saíram ricos de lá e tornaram-se donos de belas fazendas. Não foi o caso dos meus bisavós. Além de uma boa casa, assoalhada e coberta de telhas, o doutor Vieira ministrava aos seus colonos serviço médico gratuito e quase sempre eram fornecidos os próprios medicamentos de sua pequena farmácia doméstica. O doutor Manuel Vieira não se limitava a pagar à sua colônia as quantias estipuladas nos contratos. Instituía prêmios pecuniários anuais para os que melhor tratassem das suas tarefas. A distribuição dos prêmios era feita em um dia de grandes festejos na fazenda. Na véspera, uma comissão designada pelos próprios colonos percorria as lavouras para proferir o seu laudo. Eram então premiados 3 daqueles que houvessem se aprimorado no trato de suas lavouras. O dia seguinte era dos festejos, banquete oferecido a toda a colônia, muito doce, muitas bebidas, o saboroso vinho de mesa, a agradável cerveja teutônia. Ao anoitecer, alegres danças que se estendiam pela noite adentro até o despertar da aurora. Os premiados recebiam as suas recompensas no meio de palmas e ruidosos aplausos. Lido o julgamento escrito pelos árbitros, uma das filhas daquele agricultor vistosamente engalanada entregava ao contemplado seus merecidos prêmios em bom dinheiro dentro de um envoltório. Que bons tempos aqueles que se foram para nunca mais! Quantos daqueles amigos da casa, assistentes daquelas alegrias, já partiram deste mundo para a viagem de que não se volta mais? O Chico Martins Pinheiro, o Zeca Mariano, o bondoso tio Berto, o Ângelo Vieira e outros e tantos outros que vivem na nossa memória. Essa é uma parte da história da minha família, dos meus bisavós, dos primeiros colonos que viveram na fazenda Lindóia, onde eu já estive lá e fui lá conhecer, que infelizmente hoje está em decadência, já está se destruindo. Não há mais trabalho, não há mais trato de animais, não há mais produção. A fazenda está abandonada. É triste, é uma parte triste da história, mas alguém registrou esse momento da chegada dos nossos bisavós, dos colonos italianos nessa região, e eu quero fazer uma pesquisa mais aprofundada para conhecer melhor como foi a chegada dos imigrantes italianos aqui na nossa região de Viçosa, de Ponte Nova, chegando a Rio Casca, São Pedro dos Ferros e aquela região toda ali. Vai ser um belo trabalho.